minutinhos, porque depois da gravação fica vazia, né? Já foi? Graça e paz a todos, a gente está conectando já, daqui a alguns minutinhos a gente começa a live, tá bom? Já vão chegando, sejam todos bem-vindos. Você quer ir? Não, tô indo. Não, é só... A pessoa não tá achando. Primeiro dia vai ser assim. Melhor se coloca eles aí. No Facebook. Tem uma pessoa. Estão chegando, né? Gravando automático. Aí, pra todo mundo que curtiu. Pode iniciar, eu tenho 4. Pode iniciar. Quando passar de 10 eu te dou um diamante. Sim, você. Aí quando você vê pela primeira vez, ele vai te falar. Você já recebeu notificações de ao vivo? Hoje clique. Tá todo mundo aqui hoje, né? 5 pessoas podem ir. Tchau. 6 e... Graças a paz, amados. Nós estamos esperando um pouquinho para todo mundo se logar, todo mundo chegar. Vamos já criando um ambiente de adoração, de culto. Hoje nós temos o nosso culto da família. Então todos estão bem-vindos, todas as idades. Nós estamos aqui para orarmos, para meditarmos na palavra, para ministrarmos ao seu coração, à sua família. Eu gostaria de desde já orarmos para todos os enfermos que estão com Covid em especial, para todos aqueles que estão internados, os familiares que perderam os seus entes queridos nesses dias. Nós sabemos que muitas pessoas estão falecendo devido a essa epidemia. Eu gostaria de orar, amém, queridos? E também orar por você que está aí, que irá receber a palavra do Senhor neste momento, que o Senhor possa derramar sobre a sua vida, trazendo discernimento, sabedoria, em nome de Jesus. Que a tua casa seja blindada pelo sangue de Jesus e que haja livramento para a tua casa, para a tua família. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por cada enfermo que se encontra agora com o Covid, Senhor, que eles possam ter livramento, cura, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer sabedoria aos médicos, direção, discernimento, visão, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa confortar os familiares, as famílias que têm perdido, Senhor, os seus amigos, os seus parentes, que o Senhor possa consolar com o Teu Espírito Santo, Senhor, o coração de cada um, Pai.
em nome de Jesus. Queridos, graça e paz, seja bem-vindo. Nós vamos iniciar agora a nossa ministração com o pastor Wallace. Que o Senhor possa abençoar você e a sua casa nesta noite. Em nome de Jesus, um grande abraço. Graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso culto online. Queridos, glória a Deus pela sua vida. Desde já eu te convido a colocar o teu coração diante de Deus, os teus pensamentos, colocar a tua vida agora totalmente cativa à mensagem, à palavra de Deus, para que você não perca, nem um pouquinho daquilo que a palavra de Deus tem a nos ensinar, daquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Então sejam todos bem-vindos, preparem aí diante de vocês, preparem aí na casa de vocês um ambiente de culto, um ambiente de adoração, um ambiente de seriedade, de respeito à palavra de Deus. Amém? E eu creio que nessa noite nós vamos descobrir, coisas preciosas na palavra do Senhor para que a nossa vida seja abençoada cada dia mais. Amém? Então, Deus é bom em todo tempo, ainda que em alguns momentos a gente passe por situações difíceis, Deus continua sendo maravilhoso. Amém? Ele tem nos dado o privilégio da vida e Deus tem um propósito para cada um de nós. Nós já ministramos diversas vezes sobre a vontade de Deus. Nós temos aí na Bíblia, acredito que mais de 50 versículos que falam sobre a vontade de Deus. Então, todo aquele que é crente conhece a palavra e sabe que Deus tem um chamado para nós, uma vocação, Deus tem uma vocação para cada um de nós. E Ele nos chama de acordo com o seu plano para nós. Amém? Se nós falamos que nós queremos fazer a vontade de Deus e fazemos a nossa, nós estamos longe da vocação. Mas o que eu quero dizer, o que Deus colocou no meu coração nessa tarde para nós compartilharmos aqui. Não só, queridos, conhecer a vontade de Deus, os versículos, saber que tem uma vontade, mas descobrir o que Deus tem especificamente para mim, especificamente para você. Talvez em algum momento você já se perguntou o que Deus tem para mim. Então o tema dessa mensagem é como saber o que Deus quer de mim, como saber o que Deus quer de você. Em todos os sentidos essa pergunta. O que Deus tem para você no seu ministério, o que Deus tem para você na sua profissão, o que Deus tem para você acerca dos seus objetivos de vida, se Deus tem um casamento, como que será, com qual pessoa. E nós temos aqui alguns versículos e o que Deus tem falado no meu coração é que as pessoas estão na caminhada, muitos estão perto de descobrir, alguns já descobriram, outros estão longe. E eu creio que você que está aí buscando saber o que Deus tem para você, essa palavra de hoje vai trazer ensinamentos poderosos para a sua vida, para que você possa ter aí um caminho a perseguir, um caminho para encontrar realmente, de fato, definitivamente, aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para nós. Amém? Então, eu quero falar com você sobre níveis primeiro. Antes de entrar na pregação, antes de entrar na palavra, eu quero falar que existem níveis. Por exemplo, de onde que a gente sabe que tem a vontade de Deus? Um dos versículos mais conhecidos vai ser lá a partir de Mateus 6, verso 17, que é a oração do Pai Nosso. Então tem muitas pessoas orando Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E esse é o primeiro nível que eu quero compartilhar com você. São de pessoas que oram,
né? O Pai Nosso é uma oração maravilhosa, é um modelo para nós, é um exemplo de Cristo para nós. Porém, tem muitas pessoas que estão só na oração, estão pedindo, Deus, seja feita a tua vontade. Mas é um nível sem conhecimento nenhum da vontade de Deus, é um nível apenas de orar pedindo. Sabe aquelas pessoas que de repente, no momento que algo não deu certo na sua vida, aquela pessoa desse nível são as pessoas que vão falar, mas seja feita a vontade de Deus. É uma declaração assim meio vazia de fé, é uma declaração vazia de propósito. É quando geralmente alguém fala assim, eu vou tentar, mas seja feita a vontade de Deus. Eu estou arriscando a sorte, eu não tenho objetivo, eu não tenho propósito, eu não tenho revelação da vontade de Deus, mas seja feita a vontade do Senhor. Muitas pessoas, né, às vezes vão passar por apuros e oram a oração do Pai Nosso como se fossem ligar a chave da vitória, e eles chegam nesse ponto e declaram, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, mas sem uma conexão de fato com a vontade de Deus, sem uma ligação, sem a verdade da vontade de Deus. E eu quero dizer, querido, que a oração do Pai Nosso é muito poderosa, mas ela tem que ter conexão com a fé, ela tem que ter conexão com a obediência, ela tem que ter conexão com a ousadia, com a coragem de realmente conhecer a vontade de Deus e de realmente andar por ela. E é nesses níveis aí que nós precisamos chegar para que de fato nós possamos voltar ou possamos estar com o nosso coração na plenitude. Então, queridos, muitos cristãos, e eu não estou falando de religião, estou falando daquele que crê, independente da sua denominação, independente da sua fé, mas muitos cristãos ainda estão nesse primeiro nível. Sabe que existe uma vontade, até ora pela vontade de Deus, mas não estão vivendo ou estão apenas repetindo uma oração sem aprofundar naquilo que de fato a oração do Pai Nosso, que foi uma oração de Jesus, a Bíblia está nos ensinando. Então, eu quero te convidar aqui para nós lermos aqui alguns versículos para nós irmos explicando aqui os próximos níveis. E eu quero que você, ao final dessa mensagem, você analise que nível você está. Então, eu quero te convidar a prestar atenção nesses níveis para que você saiba de onde você está, para que você comece a agir e para que você tenha foco naquilo que Deus quer falar com você. Amém? Então, Lucas capítulo 9, do verso 23 ao verso 25, eu vou pedir que você anote aí nos comentários para que quem vá chegando consiga já saber do que nós estamos falando, amém? Então aqui Jesus ele está falando algumas palavras e Jesus está usando aqui uma voz profética para acordar o povo. Jesus está falando aqui ao redor dos seus discípulos, mas existem muitas pessoas aqui simpatizantes por Jesus. Eles estão seguindo Jesus pelos sinais, pelos milagres, mas Jesus dá um choque de realidade aqui acerca da vontade de Deus e também acerca da nossa vontade, da minha vontade, da sua vontade. E ele diz assim, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Qual é o foco aqui, querido? A vontade humana, ela tem sim os seus valores. A Bíblia está falando aqui, ela dá essa clareza de que pela sua vontade, pelo seu próprio esforço, você pode granjear o mundo inteiro. Você pode ter altas conquistas. A Bíblia está falando que pela sua vontade, pela sua força de vontade,
você pode ir muito longe, mas não tão longe a ponto de acessar a eternidade e a plenitude daquilo que Deus tem para você sobre essa terra. Então, o mais poderoso, ainda que a nossa vontade seja boa, ainda que a nossa vontade ela nos conceda chegar longe, o mais poderoso que a nossa vontade é a vontade do Senhor. Então, ele diz que é necessário negar a si mesmo. E aí eu começo a ver aqui uma mudança de nível. O segundo nível é aquele que já orou pedindo a vontade de Deus. Ele já compreende que para viver a vontade de Deus precisa se desfazer da sua. Olha só, primeiro nível é aquele que ora a vontade de Deus, ora o Pai Nosso, mas não tem ligação, não tem conexão, ora por uma repetição, ou porque aprendeu um ditado, seja feita a vontade de Deus. Mas o segundo nível, talvez aí a maioria dos cristãos estejam nesse segundo nível. Eles sabem que a vontade de Deus é poderosa e eles também já sabem que para viver essa vontade de Deus é necessário se desfazer da sua. Querido, eu quero dizer que a vontade de Deus, ela é tão preciosa e tão grande, ela preenche o vazio, ela é absoluta, de uma forma tão absoluta, dizendo que ela não consegue dividir o mesmo recipiente com outro tipo de vontade. Então, à medida que você vai se esvaziando da sua vontade, a vontade de Deus vai entrando, até que quando você se esvazia totalmente da sua vontade, você começa a viver a plenitude da vontade de Deus. E qual é o terceiro nível aqui então? É aquele que sabe que precisa renunciar, ele já pediu a vontade, ele sabe da vontade, mas ele tem então uma capacidade de viver essa vontade. Por que essa capacidade? Porque ele já está vivendo em renúncia. Ele já aprendeu que o foco do poder de Deus na vida dele é o quanto ele consegue renunciar. Então, quando ele tem assim uma possibilidade de decisão, quando ele tem uma possibilidade de planejamento, ele sempre vai jogar fora a sua própria vontade e vai buscar viver a vontade do Pai. Então é um nível já um pouco mais avançado. Esse certo nível não é para todo cristão, não é para todo mundo que está dentro da igreja, é para aquele que realmente tem amado mais ao Pai. Pastor, mas o amor que nós temos por Deus é relacionado em renúncia? É renunciado em obediência? Sim, a Bíblia diz que aquele que ama Jesus, ele diz, os que me amam guardam as minhas palavras e as obedecem. Olha que poderoso, olha que tremendo. Então, querido, o terceiro nível aqui, ele já vai falar de alguém que já está vivendo uma renúncia, que já está boicotando o seu próprio eu e já cada dia mais está recebendo uma porção da vontade de Deus em sua vida. Isso é muito tremendo, muito poderoso. Existe um outro texto aqui que Paulo está dando orientações à igreja de Corinto, capítulo 2 de Coríntios, segunda carta de Coríntios, capítulo 10, verso 5. Diz assim a palavra. Digita aí para nós, querido, você que está nos acompanhando, 2 Coríntios 10, 5. Você que está com a sua Bíblia aí, vamos acompanhar uma revelação poderosa, um versículo simples, mas que diz muito acerca de ter uma vida poderosa, ter uma vida gloriosa. Diz assim, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Olha que poderoso. Querido, deixa eu falar um segredo aqui para você. Viver a vontade de Deus não é uma coisa automática para quem está dentro da igreja. Viver a vontade de Deus não é algo que vai acontecer naturalmente só porque você é crente ou só porque agora você está lendo a Bíblia. Não.
Viver a vontade de Deus, atrair a vontade de Deus, é para aqueles que estão atentos e os que estão decididos e os que estão refletindo. É necessário refletir. Ele diz aqui sobre destruir argumentos e pretensões. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. O inimigo vai dar dados, ele vai jogar flechas na sua cabeça para se levantar uma estrutura de pensamentos para que você concorra com esses pensamentos que vêm através de dardos, que vêm através de flechas, para que haja uma concorrência com a sua vontade de viver aquilo que Deus tem para você. Logo, se esses pensamentos, se essa pretensão que o inimigo lança sobre nós, ela tem acordos ou ela tem compatibilidade com a nossa vontade humana, e não, com certeza, nós ainda não estamos vivendo a vontade de Deus, ele acha um espaço e ele vai fazer fortalezas na nossa mente. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas não são libertas. Muitas pessoas estão dentro da igreja já há anos, até são obreiros, obreiras, até participam de alguns cargos, mas a sua vida, a sua visão ainda está debaixo de um outro senhorio, ainda é guiado por vontades humanas, ainda são fortalecidos por estruturas diabólicas. Muitas pessoas estão dentro da igreja, ocupam cargos, estão vivendo como se tivesse santidade, mas o seu interior, a sua mentalidade é uma mentalidade corrompida, é uma mentalidade muitas vezes diabólica. E por quê? Esse versículo diz que é necessário que se levante armas espirituais nos nossos pensamentos para combatermos, destruirmos argumentos e pretensões contra o conhecimento de Deus. E o que é o conhecimento de Deus? É receber informações, é receber experiências, é realmente conhecer Deus a cada dia. E alguns pensamentos o inimigo vai lançar sobre nós para que a gente, naquela porção diária que o Espírito já determinou para nós, possamos perder esse momento e passarmos um dia, ou melhor, muitas pessoas vivem dias sem receber nada do conhecimento de Deus, mesmo estando na igreja, mesmo às vezes fazendo leitura de livros e até mesmo da Bíblia. Então, querido, aqui Paulo está falando que quem destrói aqui não é Jesus, não é o anjo, é nós, destruímos. Você tem uma responsabilidade, querido, se você está disposto a saber o que Deus tem para você, se você está disposto a conhecer os planos de Deus para a sua vida, você vai precisar se levantar e combater argumentos e pretensões que o inimigo coloca para se levantar contra o conhecimento. Olha só, muitas pessoas estão falando assim, eu quero saber o que Deus tem para mim. A maioria das pessoas ora assim, Senhor, me fala o que o Senhor tem para mim. Muitas pessoas na igreja, eu posso dizer que 99% dos cristãos já oraram em algum momento dizendo, Deus, me revela o que o Senhor tem para mim. Só que, querido, aquilo que Deus tem para você é algo numa posição elevada, é algo numa posição alta, é algo muito poderoso. Tudo que Deus tem é poderoso, é maravilhoso, é tremendo. Deus, ele não vai fazer somente coisas naturais. Deus não vai só abrir uma porta para você, Deus não vai só dar condições para você, mas o que Deus tem a respeito da sua vocação é algo muito poderoso, é algo muito alto, que nós só vamos conseguir atingir se nós estivermos livres de argumentos e pretensões diabólicas. E eu quero te dizer que o diabo, ele não desiste, ele vai sempre trabalhar contra a sua vida, ele vai sempre te combater, e você precisa destruir todas as vozes do diabo na sua vida. Isso quem vai fazer, querido, não é o anjo, não é o pastor, não é o obreiro, não é Deus, é você. Você recebe uma autoridade, a Bíblia está te dando, a Bíblia é a espada do Espírito. A Bíblia está falando que é você que vai destruir esses argumentos.
Eu vou tentar deixar aqui de uma forma mais clara. Eu vou dar um exemplo aqui. De repente, você hoje não tem nada em seu favor a respeito da sua profissão ou a respeito do seu ministério. Você está desempregado, ou talvez você, falando no sentido de ministério, você acabou de chegar na igreja ou está há anos e nunca foi convidado para participar de nenhum ministério. Você não tem nada ao seu favor, mas o diabo vem e levanta argumentos e pretensões. Ele diz assim para você: você nunca vai ser bem-sucedido na sua vida profissional. E ele começa a usar aquilo que você tem contra você. Ele começa a usar a sua situação social, ele começa a usar a sua família, onde você nasceu. Ele diz: da onde você nasceu nada pode dar certo. Da onde você veio, nada pode dar certo. Imagina, você nunca vai ter um lugar na sociedade. Você nunca vai entrar numa empresa boa. Você nunca vai conseguir fazer um bom curso, uma boa faculdade. Você não tem ninguém para te ajudar. Você não tem uma família para te apoiar. Então, o diabo levanta estrutura sobre você. E à medida que essa estrutura vai dando certo, e um exemplo... Você no ministério, você chegou agora, você nunca vai ser alguém, você nunca vai ter um dom espiritual. Isso aí é para quem é escolhido. Você não é um escolhido, você é uma pessoa normal. Você é uma pessoa que não vai além. Nessa igreja você não tem parentes. Imagina que Deus vai te levantar aqui para uma obra poderosa. Imagina que Deus vai deixar você ser alguma coisa aqui dentro. Ou imagina que Deus vai te enviar numa missão. Você não tem estrutura. Você nem ora. Você é fraco. Você nunca vai ser espiritual. Querido, é assim que o diabo vai agindo, com argumentos e com pretensões. E muitas pessoas vão acostumando com esses argumentos e pretensões, e isso viram estruturas tremendas na sua mentalidade, no seu coração. Estruturas tão fortes que mesmo a pessoa recebendo uma palavra de ânimo, ela combate contra a palavra de ânimo e se adequa à estrutura do diabo, porque ela já acostumou, isso já está forte. Tem pessoas que têm essa estrutura desde o ventre, já nasceu num lar de maldição, já nasceu num lar onde o diabo falava através da boca da mãe, através da boca do pai, dos irmãos, já nasceu num lar de derrota. Talvez você é alguém que está nos ouvindo hoje, nos assistindo, que você nasceu num lar assim de destruição. Você nunca deu certo, as coisas nunca deram certo para você, mas eu quero te dizer que é tempo de você começar a destruir esses argumentos, destruir essas pretensões, destruir todas as estruturas que o diabo fortaleceu na sua mente, as fortalezas diabólicas, através da espada do Espírito, através da fé, através de tomar posse da posição que Deus te chamou para estar. Então, queridos, eu quero dizer para você que como que eu faço isso? Como que eu luto contra os argumentos? Eu começo todos os dias da minha vida levar os meus pensamentos cativos ao senhorio de Cristo. Toda vez que eu começar a pensar algo que não é de Deus, toda vez que eu, ainda que seja disfarçado, às vezes alguns pensamentos até parecem bons, mas você que conhece a palavra, você já vai discernir que esses pensamentos são argumentos e pretensões do diabo contra você. E você começa a levar. É como você pegar um código de barra. Você passa um produto no supermercado e passa no código de barra para ele te dar o valor para você pagar, não é isso? Tem algumas maquininhas dessas nos corredores. Algum produto que você pega lá está sem preço. Você quer saber o preço, você encosta ali no código de barra, ele vai te dar o valor. Assim você tem que fazer com os teus pensamentos. Quando você começar a pensar, você expõe ao conhecimento de Deus. Você expõe na palavra de Deus sobre esses pensamentos. E logo você vai ter uma revelação do valor daqueles pensamentos. Você já vai saber se aqueles pensamentos têm valores do céu ou valores do inferno. Então, querido, é isso que a Bíblia está falando, é isso que Paulo orienta numa guerra espiritual aqui dos Coríntios. A
pensar, a ver, a refletir o que tem chegado para nós, se são promessas de Deus que nós temos recebido, ou se são argumentos do diabo, para que a gente pare, para que a gente comece a encher o nosso estoque espiritual de argumentos e pretensões que não são de Deus, que às vezes são humanos, são falhos, são argumentos que vão cair por terra, e a gente começa a se basear, começa a colocar nossa fé em argumentos e pretensões que não vêm de Deus. E quando nós menos esperamos, a gente é destruído, a gente cai, a nossa queda é grande. Mas à medida que você vai destruindo esses argumentos espirituais malignos, você vai alcançando estaturas em Deus. Você vai alcançando níveis de santidade, porque a sua mentalidade está sendo renovada na palavra. A sua mentalidade está sendo renovada pelo Espírito Santo. Você está quebrando toda a concorrência daquilo que Deus fala com você e daquilo que o diabo fala. Sabe, muitas pessoas demoram muito para pôr o diabo para correr. E é onde ele vai ganhando espaço. E o seu coração, a sua carne, muitas vezes gosta mais daquilo que é do diabo do que aquilo que é celestial. Então, querido, quando chega um argumento, uma pretensão, você já tem que destruir antes que aquilo ganhe força no seu coração, antes que a sua carne se fortaleça nisso. E aí, esse é um nível, querido, que poucos cristãos estão chegando nesse combate. Muitos estão falando assim, olha, eu tenho pensamentos impuros mesmo, e eu sou pecador mesmo, então não adianta, eu não nasci para ser santo. Mas existem poucos remanescentes, queridos, que estão decididos à obediência, que estão lutando contra os argumentos. Existem muitos remanescentes que estão chegando num nível mais poderoso. Olha, se você tiver alguém aí com você na sua casa, pergunta que nível você está chegando. Não deixa ele responder, isso é algo pessoal. Porque não adianta, querido, o pastor descobrir que você está no nível 1. Não adianta os irmãos da sua igreja descobrir que você está longe de Deus, que você só frequenta a igreja, mas você não tem fé, você não vive milagre, você não vive as coisas do Espírito, você não experimenta coisas do céu. Não adianta ninguém descobrir, querido, porque se você não sai do nível 1, só você que está perdendo, não é o pastor, não é a igreja. Se você não vive em vitória, é você que é derrotado. Por isso, querido, que você e eu, nós precisamos decidir a combater, nós precisamos decidir levantar desse nível fajuto, cada dia melhor em Cristo, cada dia mais espiritual, cada dia mais santo, cada dia mais perfeito. Eu não estou falando aqui que você já é perfeito ou que você já deveria. Não, querido, nós somos humanos. Mas eu estou dizendo que você precisa lutar contra essa mentalidade que diz que você não pode melhorar, que diz que você tem que aceitar essa natureza pecaminosa mesmo, porque você não vai melhorar, você tem que se sujar cada dia mais. Não, querido, a Bíblia diz, aquele que está sujo, suje-se mais, mas aquele que está limpo, limpe-se mais. Querido, a Bíblia está sendo extrema. A Bíblia está falando que não há meio termo, ou você escolheu ser bom e perfeito, lute por isso. Não é na sua força, mas é através da palavra, é através do Espírito, é através de Jesus. Mas se você decidir ir para o céu, querido, melhore a cada dia, santifique-se a cada dia. E o quarto nível é aquele que ora pedindo a vontade de Deus. Orar pedindo a vontade de Deus é tremendo, mas é básico. Ele também está disposto a renunciar à sua vontade. Olha que tremendo. Nível 2 aqui, renunciar à vontade. Nível 3, ele tem capacidade de viver a vontade de Deus. Ele já renuncia, ele já está lutando. Ele já está se preocupando mais. A cada dia ele quer descobrir. Mas o nível 4, querido, é aquele que já recebe revelação sobre a vontade de Deus. Olha que tremendo, querido. Sabe um erro que nós cometemos? Às vezes a gente vai perguntar para um líder, né? A gente fala assim, o que Deus tem para a minha vida, pastor? Deixa eu falar um negócio, querido. O pastor, ele pode te ajudar a chegar nisso. Mas você só pode estar fazendo a vontade de Deus se você conhecer a vontade de Deus.
Você não pode viver a vontade de Deus porque alguém te falou, olha, a vontade de Deus. Isso eu estou falando especificamente, individualmente, amém? Nós sabemos que a vontade de Deus é geral para algumas coisas, para a igreja, para o povo de Deus. Nós conhecemos essa vontade, mas eu digo a vontade específica. A palavra rema para a sua vida, aquilo que Deus acha ao seu respeito, aquilo que Deus acha sobre você. Se você não estiver disposto a uma intimidade profunda com Deus, você vai errar muito, porque você vai de acordo com o que as pessoas acham. E o que as pessoas acham só é importante em relação à vontade de Deus quando fala de igreja, quando fala de forma geral. Quando fala de forma individual, é somente você que pode entrar no Santo do Santo e trazer a vontade de Deus para a sua vida. O nível 4 é para pouca gente. É muita renúncia, é muito desejo de colocar Deus em primeiro lugar. Não se preocupe se talvez você está longe do nível 4. Você precisa começar. E como conhecer então, pastor? Eu quero chegar no nível 4. Eu já estou aí no 3, já estou no 2, já estou chegando no 3, mas eu já quero chegar no... Eu já estou preocupado aqui em conhecer de fato. Eu quero ouvir Deus falando assim, para você eu tenho isso em cada área da sua vida. Eu quero dizer, querido, que primeira coisa é que Deus não é que nem o McDonald's. Deus não é que nem o Burger King. Deus não é iFood, que você em alguns minutos descobre o que você quer ou recebe aquilo que você pediu. Querido, Deus é o ser mais supremo do universo. É o ser mais poderoso. Não tem ninguém acima de Deus, não tem ninguém melhor do que Deus, nem mais poderoso. Você precisa reconhecer essa grandeza de Deus e saber que Deus vai trazer a sabedoria a cada dia e Deus vai revelar o seu propósito gradativamente. Existem pessoas que Deus vai falar sobre o ministério, sobre o chamado na adolescência. Algumas desde o ventre, Deus envia um profeta e falou, isso vai ser isso. Mas como eu disse, mesmo tendo um profeta, só você, para ter a convicção do que Deus tem, precisa receber dele. Então, queridos, primeiro tem o tempo, mas existem algumas coisas que nós podemos fazer para descobrir. Existe a parte de Deus, o tempo dele, quando ele quiser revelar. Mas existem algumas coisas que eu quero compartilhar com você. Para nós, se você é essa pessoa que quer atingir um nível mais poderoso de conhecer a vontade de Deus, eu também quero. Eu não estou dizendo aqui que eu estou no nível 4, mas eu quero chegar. E eu tenho orado esses dias para Deus fazer a vontade dele na minha vida. E esses dias eu falei, Senhor, eu quero saber o que o Senhor tem. Porque ficar só pedindo, faz a tua vontade, pode ser algo sem conexão. Mas eu parei e falei assim, peraí, Deus, me revela o que o Senhor tem. Porque aí eu vou conseguir destruir os pensamentos de forma mais fácil, destruir as pretensões do inimigo e os argumentos que ele tem para tirar o meu foco. E eu quero ler um texto muito poderoso aqui. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17. Se você puder escrever aí nos comentários. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17. Qual uma das coisas que eu posso fazer para descobrir, ou melhor, posso não, uma das coisas que eu devo fazer. Eu quero dizer que se você tiver preguiça, irmão, você nunca vai saber a vontade de Deus. Mas se você tiver coragem, força, ousadia, existem um conjunto de coisas para nos ajudar a chegar ao propósito de Deus. Diz assim a palavra no verso 16: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir. Redarguir significa
exortar, para corrigir, para instruir em justiça. Ou seja, tudo isso para fazer o certo. Verso 17. Para que o homem de Deus, homem aqui é ser humano, amém, queridos? Homem ou mulher de Deus, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Querido, deixa eu fazer um adendozinho aqui. Tem muitos cristãos que dizem que lê a Bíblia e que diz que não existe ninguém perfeito, é impossível ser perfeito. Aqui a Bíblia diz para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Olha só, tem gente que diz aquele ditado assim: eu sou pau para toda obra, não é isso? Nós cristãos temos que mudar esse ditado e dizer: eu sou pau, eu sou madeira para construir toda boa obra. Você é instrumento de Deus, você é ferramenta de Deus, você é material de Deus para toda boa obra. Não é qualquer obra, é toda boa obra. Então, queridos, é claro que nós, pela nossa humanidade, não somos perfeitos, que nem Cristo. Mas eu preciso destruir um argumento do diabo. Esse negócio de que é impossível melhorar, que é impossível ser santo, que é impossível ser perfeito, eu tenho que destruir. Como que eu estou fazendo isso? Com a palavra. Eu estou usando aqui o que a Bíblia diz a respeito de mim. Eu tenho que escolher, querido, ficar com aquilo que Deus diz a respeito de mim e não com aquilo que o diabo diz a respeito de mim. Então, querido, uma das formas de eu estar mais próximo a cada dia da vontade de Deus e descobrir o que Ele tem especificamente para mim em cada área é ler a Bíblia. Mas não é ler a Bíblia por uma obrigação ou por uma prática religiosa. Tem gente que fala assim, eu vou ler a Bíblia inteira. Aí acaba de ler a Bíblia inteira. Você cita um versículo poderoso de guerra, de oração, de posição. Ele não sabe, ele nunca viu, mas ele diz que lê a Bíblia inteira. Mas leu só com os olhos. Nós precisamos ler a Bíblia com o coração. Pensar o que aquilo está trazendo para a nossa vida. Pensar o que Deus está falando conosco no geral e também pensar o que Deus está falando conosco no individual, naquele dia, naquele momento, para aquela circunstância. Um versículo bíblico, ele pode se renovar de forma tão poderosa que ele pode falar com você numa área e no outro dia falar em outra área, ou até mesmo passar dias falando na mesma área de formas diferentes. Porque a palavra de Deus é poderosa. Se eu trato ela como uma leitura básica normal, como algo natural, sem valor, sem poder, ela vai ser para mim exatamente aquilo como eu considero ela. Se eu considero uma pessoa não importante para mim, essa pessoa não vai ter importância. Se eu considero essa pessoa importante, essa pessoa vai ter importância, aquilo que ela falar é importante. Então, como que eu considero a minha leitura bíblica? Eu estou competindo com alguém para ver quem lê mais? Eu estou competindo com alguém para ver quem decora mais? Ou eu estou competindo com o diabo, conhecendo Deus e a sua verdade sobre mim, para poder, através do conhecimento de Deus, pôr o diabo no lugar dele e destruir os argumentos dele contra mim e crescer a cada dia no poder, no espírito, no conhecimento. Aleluia! Você está aí comigo? E qual é outra coisa que eu posso fazer? Além de leitura bíblica. Oração. Querido, orar, a Bíblia diz orar sem cessar. A Bíblia não está falando para você deixar de fazer suas responsabilidades, ajoelhar e ficar 24 horas orando. E morrer, não comer, não fazer. Não, querido. Quando a Bíblia diz orar sem cessar, é que você esteja atento e com o seu espírito pronto para a oração. Não é porque você está no ônibus que você não pode interceder ou orar. Não é porque você está no seu trabalho que você não pode orar, interceder em espírito.
O que a Bíblia está dizendo é ter uma vida de falar com Deus, de conexão com Deus, mesmo que não seja em todo o tempo de joelho, mesmo que não seja em todo o tempo dentro da sua casa ou dentro da igreja, mas que em qualquer lugar, mesmo que sem abrir a boca, em coração você esteja ligado a Deus. É claro que a palavra orar vai ter uma conotação de falar. É claro que isso é língua portuguesa, mas nós sabemos e cremos que Deus sonda o nosso coração. Então, à medida de que mesmo a gente não ore, e até mesmo para as pessoas que são mudas, elas podem ter conexão com Deus, e é isso uma das coisas que nos faz receber conhecimento de Deus, e receber conhecimento específico de Deus para a nossa vida, para aquilo que Deus tem no nosso individual, para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, no seu chamado, no seu ministério, até mesmo na sua vida profissional, até mesmo na sua vida com família, o lugar que você vai morar, o lugar que você vai viajar, para onde você vai, se você tem uma missão, todas essas coisas faz parte da vontade de Deus específica. E uma das coisas que eu faço além de orar, além de ler a Bíblia, também é refletir. Olha só, eu preciso pensar a respeito. Por isso que eu disse aqui no início, querido, que as coisas que Deus tem para fazer na sua vida, muitas vezes não são automáticas. Muitas vezes não vai vir pronto só por frequentar a igreja, só por estar de corpo presente no culto. Mas também você precisa, além de orar, de ler a Bíblia, pensar, aceitar, decidir o que você quer. Todos os dias Deus vai enviar uma revelação na sua porta e você vai ter que decidir, refletir se você deixa entrar. Assim como todos os dias o inimigo também vai enviar um argumento, uma pretensão. E você precisa destruir, pensar a respeito, destruir, desligar, renunciar, porque às vezes o inimigo envia uma pretensão que está fortemente ligado a coisas que nós temos na nossa vida. Às vezes o inimigo bate na sua porta e diz: eu trouxe um complemento daquilo que você já está vivendo. Existem coisas dentro de você que é meu. Às vezes o inimigo faz isso. Às vezes o inimigo traz uma peça de um quebra-cabeça que já está dentro de você. Você já tem meio quebra-cabeça, ele coloca mais uma peça. Às vezes essa peça te assusta, você fala: nossa, hoje o diabo veio, atrapalhou meu dia, eu passei um dia angustiado. É só uma peça, querido. Dentro de você já tem muitas peças desse quebra-cabeça. E talvez para parar de receber uma peça nova a cada dia do diabo, você tem que jogar fora toda essa estrutura, todo esse quebra-cabeça, todas as peças que o inimigo tem dentro de você. E eu quero te dar uma boa notícia. Mesmo essas peças sendo do diabo, você tem autoridade para destruir e jogar fora. Pastor, mas não é minha, diabo que pôs. Mas a vida é sua. E você agora tem um novo Senhor, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que veio em carne para desfazer as obras do diabo. Morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. Desceu ao inferno, tomou a chave da morte e do inferno, subiu ao céu, está assentado à destra do Deus Pai e voltará para buscar a sua igreja. Você tem um novo dono, então você mesmo pode pegar todas as peças, toda a estrutura demoníaca e jogar fora, lançar. E Deus está me dando um comando agora. Não estava programado, mas eu preciso orar agora. Você que está recebendo essa palavra, não importa onde você esteja, você está no celular, no caminho, no trajeto, feche seus olhos se você está em casa e pode. Repete comigo essas palavras. Senhor, em nome de Jesus, na autoridade do teu nome, eu peço que o Senhor guarde a minha vida. E tudo aquilo, Senhor, que está em mim, que não é da sua vontade, que comece a ser revelado na minha consciência, que o Senhor possa me revelar, para que eu jogue fora, para que eu coloque um basta agora. Em nome de Jesus, eu rejeito todos os argumentos do diabo, toda a pretensão,
todo dardo inflamado do maligno, toda seta, tudo aquilo que eles têm plantado sobre a vida dessas pessoas, Senhor, que estão nos ouvindo. Que seja um tempo agora de libertação, que seja um tempo agora de guerra, que seja um tempo agora de destruição dos argumentos. Em nome de Jesus. Amém? Vamos retomar aqui para a palavra. Então, querido, pensando e recebendo o planejamento de Deus. Deixa eu falar uma coisa aqui para finalizar a oração. Querido, muitas pessoas, lembrando, oração é uma troca. Oração é conversa. Não adianta só você chegar com a sua ansiedade e ficar falando. Tem muita gente que vai para a vigília, ora 3, 4 horas seguidas e fala, eu já fiz minha parte. Se você não estiver com o coração aberto, sem ansiedade, você não vai receber a voz de Deus. A não ser que você queira falar sozinho. Deus já sabe de tudo, eu já falei para ele. Mas eu não quero ouvir o que Deus tem para mim. Se você quer conversar com Deus, conversar sozinho, você fala e não espera. Agora, se você quer ter resposta, você precisa estar sensível ao Espírito. Você precisa estar com o seu coração aberto para você receber uma transferência. Uma transferência através do Espírito, uma transferência da vontade de Deus na sua vida, no seu coração. Se você é daqueles que acha que só por Deus ser poderoso, você pode tratar ele de qualquer forma, você nunca vai estar sensível. Querido, Deus exige respeito, adoração, temor. Deus exige santidade. Quando você for orar, baixa a sua ansiedade. A Bíblia diz que a gente tem que lançar a ansiedade sobre ele. Se você está ansioso, declara para ele. Ora primeiro nesse sentido. Mas em algum momento você vai precisar orar e ter paz para que você possa receber a vontade dele, a transferência. Deus precisa retirar os seus medos e a sua ansiedade para que você tenha lugar disponível para receber as palavras de vida. Então se acalme. Uma das coisas, falamos aqui, ler a Bíblia, fundamental. Oração, fundamental, mas uma oração com o coração quebrantado, sensível, sem ansiedade, sem medo. Já num segundo processo, porque o primeiro processo é lançar as ansiedades, pedir perdão pelo medo. A Bíblia diz que o medo é um espírito. Se você fica falando, eu tenho medo, você está no mundo espiritual se ligando a um espírito. Você precisa quebrar esse argumento, quebrar essas coisas, repreender a ansiedade e entrar na presença de Deus com o coração aberto, com intimidade. Não é uma vez por mês, você precisa ter essa prática. Para que é a prática? Para se tornar um religioso? Não, para demonstrar que você está preocupado, você está gastando tempo, você está colocando Deus em maior parte ou mais partes de Deus na sua vida, no seu tempo. Então nós precisamos fazer isso constantemente, em todo o tempo, sem cessar. Mesmo que eu esteja no ônibus, mesmo que eu esteja lavando uma louça. Tem marido aí que lava a louça para ajudar a esposa? Glória a Deus, mais um lugar que você pode estar conectado com Deus e refletindo, pensando, colocando, querido, aquilo que você tem de dom, aquilo que você tem de sabedoria à disposição de Deus. Deus vai começar a falar com você acerca do seu chamado, acerca da sua profissão, acerca da sua família. E você precisa planejar e ver se o que você tem para oferecer a essas áreas já está bom, precisa melhorar. De repente, você jovem que está orando para escolher uma faculdade, Deus diz para você, olha, você vai ser um médico. Você precisa pensar se você já tem características, se você já tem alguns outros cursos que vão te ajudar nessa profissão, se você já tem a sensibilidade adequada. De repente Deus te chama para um ministério pastoral. E ministério pastoral você vai ter que ter muita paciência, você já tem que ir trabalhando isso. E você tem que refletir para ver se você já está num ponto maduro de paciência. Que mais? Você vai ter que
para ser pastor, ser um bom gestor do seu tempo. Você vai ter que ser exemplo na sua casa. Você vai ter que ser exemplo no seu emprego. E você tem que refletir. Deus já está te dando sinais da vontade dele. Mas você refletindo, você vai ver aquilo que está combinando, aquilo que não combina. Então, para que eu possa descobrir o que de fato Deus tem. É claro, querido, que essa ministração é pequena, perto de toda a palavra de Deus. Por isso que eu te incentivo a ler a Bíblia. Eu te incentivo a conhecer a palavra. E eu te incentivo também a orar. E eu te incentivo a refletir. Porque algumas coisas Deus colocou em você, alguns dons. E com certeza, meus amados, isso tem muito a ver com o seu chamado, com a sua vocação. E não só para o ministério, não só para servir a igreja, mas em todas as áreas da sua vida. O que você tem aí de dom? O que Deus já te presenteou, ou o que você já nasceu sabendo? Quais dons, talentos você sabe fazer e tem e que podem agregar na sua vida? Talvez você está aí desempregado e você já tem dentro de você dons tão poderosos que é só você ter fé e começar a colocar em prática que vai nascer uma profissão na sua vida bem-sucedida. Muitos crentes têm essa dificuldade de descobrir o que Deus tem para ele. Mas eu quero te dizer que essas três coisas, oração, leitura da palavra e fazer uma vasculhação em você, para ver se Deus já não colocou algo dentro de você que você pode usar. Usar para trazer uma fonte de renda na sua casa, para ser um empreendedor, ou para saber até mesmo focar, para arrumar um certo tipo de emprego. Talvez Deus já colocou coisas em você, dons, que tem a ver com o seu chamado, que tem a ver com o seu ministério dentro e fora da igreja. Analise o que você já tem. Talvez você não sabe como vai ser sua família, e Deus já colocou coisas. Olha, eu lembro que muitos anos antes de casar, eu já imaginava coisas que eu ia viver hoje no meu casamento. Eu já imaginava lugares que eu ia, coisas que eu ia fazer, o ministério, a igreja. Eu nem era ordenado pastor, eu nem tinha uma igreja para cuidar, mas eu já imaginava quando eu casasse, a minha família, a minha esposa ia estar comigo na igreja. E são coisas que hoje eu já estou vivendo. Olha só, eu tenho uma profissão, eu sou farmacêutico, eu tenho alguns dons que Deus colocou, a paciência, a mansidão, o carinho para falar com pessoas, a sabedoria com palavras. São coisas que não foi a faculdade que me deu, não foi os ensinamentos das pessoas, não foi a minha família que deu, mas foram dons e talentos que já estavam dentro de mim. É claro que algumas coisas nós vamos aperfeiçoando, e por isso que você também precisa usar a respeito de você a questão de refletir e de pensar, para ver aquilo que Deus já colocou, aquilo que precisa de aperfeiçoamento, aquilo que já está num ponto maravilhoso para você não perder, para você reter, para você cuidar, conservar. São coisas, queridos, que Deus vai usar, a leitura da palavra, a oração, a questão de você refletir sobre você. Fazer reflexões são coisas que Deus vai usar para que você possa ser esclarecido sobre o plano específico dele para a sua vida. E eu quero finalizar essa ministração com a leitura de um versículo que está em Romanos, capítulo 11, verso 29. Você que está aí em algum desse nível, provavelmente nos inícios aí, nos primeiros níveis, e você se acha que você não vai dar certo, você está com um argumento do diabo que você não vai dar certo, que você não vai ter ministério, que você não vai ter profissão, que sua família não vai ser bem-sucedida, que você não vai ter conquistas financeiras, que você não vai sair do vermelho, que a sua vida não vai dar certo, que você não tem propósito. Esse versículo é para você. Romanos 11, 29 diz assim: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Querido, muitos crentes acham que isso é só dons espirituais.
Muitos crentes acham que essa vocação é só para o ministério. Não. Vocação, querido, é aquilo que você nasceu para ser. Vocação é aquilo que Deus escolheu para a sua vida, em todas as áreas. Por isso que hoje eu falei muito sobre família, falei muito sobre profissão, falei também sobre ministério. Mas em outras traduções, a NVI diz assim, porque quando Deus escolhe alguém e abençoa, ele não muda de ideia. Então, a versão que eu uso aqui mais comum é a Revista e Corrigida. Diz assim, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. O que quer dizer isso, querido? Que Deus, quando escolhe alguém, quando Deus escolheu você, Ele te deu uma vocação, Ele escolheu para alguma coisa. Ele te deu uma vocação e Ele derramou dons, Ele te deu capacitação. Ainda que você não está vendo, ainda que esses dons precisem ser aperfeiçoados, quando Deus te dá um dom, quando Deus te escolhe, Ele não muda de ideia ao seu respeito. Agora eu quero te fazer uma pergunta aqui, para esse versículo ele agir de forma mais poderosa na sua vida. Quando Deus escolhe alguém, a Bíblia diz que Deus sabe de todas as coisas, amém? Você crê nisso? Quando Deus te escolheu, a Bíblia diz que Ele já te conhecia desde o ventre da sua mãe, e a Bíblia também diz que Ele já te conhecia antes do mundo ser criado. Olha que poderoso a ciência de Deus, o conhecimento que Ele tem sobre cada um de nós. Se Deus te conhece, querido, se Ele declara na sua palavra que Ele não muda de ideia, Deus já sabe o que vai acontecer quando Ele te escolheu? Ele sabe, querido. Então, se Deus que sabe o que vai acontecer te escolheu, não muda de ideia, por que você não toma para você hoje uma posição de fé e crer nessa palavra e tomar aqui partido do que Deus está dizendo ao seu respeito? Porque mesmo sabendo, te conhecendo e sabendo no que vai dar, Ele não mudou de ideia quando Ele te escolheu e quando Ele te abençoou. Então, querido, você tem que quebrar um argumento do diabo na sua vida chamado desânimo. Você tem que quebrar o argumento chamado incredulidade. Você tem que quebrar um argumento chamado preguiça espiritual. E você tem que focar em descobrir aquilo que Deus tem para você. Ainda que você não esteja aperfeiçoado, ainda que os dons, talentos estejam em desenvolvimento, ainda que esteja longe aquilo que Deus está falando sobre você, ainda que não seja a situação atual, ainda que o que Deus falou, alguém profetizou, seja bem distante, você fala, meu Deus, como pode eu sair dessa situação para viver uma situação gloriosa? Ainda que você esteja nessa situação, decida viver por aquilo que Deus diz, não pelo que a situação ou o diabo diz. Amém, queridos? Então, qual nível você está? Você está no nível só de orar, Deus, faz a sua vontade, seja feita a vontade de Deus. Morreu alguém, seja a vontade de Deus. Ficou desempregado, seja a vontade de Deus. A vontade de Deus. A gente não entende, mas a vontade de Deus. Você está nesse nível só, sem ligação com a vontade de Deus, só falando da vontade de Deus, porque não tem outra coisa para falar, não tem uma coisa melhor para falar, então conforta as pessoas dizendo, seja feita a vontade de Deus. Esse é o primeiro nível. Isso é para religioso, isso não é para filho. Mas você já está no segundo nível aí, que você já entende que a vontade de Deus você precisa descobrir, e você também compreende que para viver a vontade dele você precisa se desfazer da sua. Ou você já está no terceiro nível, que além de pedir, além de renunciar à sua para trocar com a dele, você já tem capacidade para viver. Ou você já está aí num nível mais poderoso, que é aquele que você ora pedindo, você pede, você fala da vontade, mas você também renuncia. Você já tem a capacidade de viver e você já está recebendo aí
a vontade de Deus para sua vida, você já está convicto de algumas coisas em algumas áreas da sua vida e você já está recebendo gradativamente. Qual nível você está? E aí, para descobrir aqui, nós encerramos com 4 coisinhas que a gente precisa. Ler a palavra. Ler como? Com o coração, com o entendimento, parando nos textos, descobrindo o que Deus tem para falar no geral e no específico, atemporal e naquele tempo. Também a oração com o coração aberto, sem ansiedade, sem falar vãs repetições, mas uma oração sincera de coração constante, sempre. Terceira coisa que eu posso fazer para ajudar em receber a revelação, refletindo, confrontando, planejando, observando o que eu já tenho na minha vida de bom para usar na minha vocação, vendo se eu tenho alguma estrutura maligna, algum argumento, alguma pretensão do diabo para renunciar, para quebrar, para lutar contra. E a quarta, tendo convicção que Deus, antes de me chamar, já me conhecia e que Ele sabe no que vai dar, e mesmo sabendo no que vai dar, Ele não se arrepende de ter me escolhido e de ter me abençoado e de ter derramado dons na minha vida. Deus não muda de ideia a respeito de você. Deus não muda de ideia ao nosso respeito. Então pare de mudar de ideia ao seu respeito. Receba a convicção do que Deus tem para fazer na sua vida e não mude mais de ideia. Não desanime mais, não desista mais. Prossiga a cada dia, ainda que a circunstância diga não, você já fez a sua escolha, que é seguir Cristo até a última consequência. Seguir Cristo e saber o que Ele tem para você, mesmo que a circunstância diga não. Fale para a pessoa que está aí do seu lado. Deus não mudou de ideia a seu respeito. Mesmo que você tenha desanimado, mesmo que você tenha caído, Deus é poderoso para te levantar e Ele não se arrependeu dos dons e da vocação que Ele te entregou, que Ele te escolheu e que Ele te abençoou. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu vou encerrando aqui a mensagem. Eu quero falar com você alguns recadinhos aqui para nós finalizarmos. Queridos, nós estamos com saudade de todos vocês. Alguns irmãos sempre estão em contato conosco, estão nos ligando, falando por WhatsApp, mas muitas pessoas, por causa da quarentena, não tem se falado, né? E nós lançamos um projeto, não é obrigatório, amém? É um projeto do nosso coração, do coração dos pastores, eu da pastora Evelyn. Nós queremos visitar a sua casa através de uma videochamada, pelo WhatsApp. Nós já fizemos ontem com 2 famílias, passamos um tempo, lançamos uma palavra sobre eles, oramos juntos, conversamos um pouco, verificamos como que está cada um, matamos um pouco da saudade. Então você possivelmente já recebeu um contato aí através do nosso número da igreja, que é o 99650-4115 com o DDD 11, para fazer um agendamento. Nós temos muitas famílias, então por isso que nós fizemos alguns agendamentos, para que possamos ver todo mundo no decorrer do mês. Em algum momento nós vamos chegar aí. Mas como eu disse, não é obrigatório, nós vamos apenas para ter um momento juntos, matar a saudade e conversarmos um pouco. Então, para você que não é do nosso ministério, mas está assistindo, através desse mesmo telefone, que é 11 99650 4115, você tem acesso aí à assistência pastoral. De repente você precisa conversar, pode ser por telefone, pode ser por videochamada, mas eu vou pedir que você mande por WhatsApp apenas para fazer o agendamento, para nós acharmos um lugarzinho na agenda, um lugar especial para você, e nós podemos te ligar, pode ser por videochamada ou por telefone, para conversar com você, conversar com a sua família, poder orar com você e dar a assistência que você está precisando. Você não está sozinho, mesmo que você esteja fisicamente sozinho, você tem uma igreja e tem pastores que podem orar por você, te dar uma palavra, te dar orientações, te ouvir, e nós ficamos à disposição. Amém? Queridos,
Sábado que vem nós temos uma live para o culto de jovens, para todos na verdade, porque todos da nossa igreja são jovens. Nós temos uma palavra, eu vou só confirmar o horário com a pastora. 20 horas. Às 20 horas. Amém, queridos? No próximo sábado, que é o dia 23. Você que quer colaborar com o Quilo do Amor, queridos, devido a essa pandemia, nós vamos fazer da seguinte forma. Eu vou estar na região da nossa igreja, que é a região Mirna, Novo Horizonte, Jardim 7 de Setembro, Sabiá, essa região ao redor, Moraes Prado. Eu vou estar na região da nossa igreja por volta das 10 horas da manhã desse próximo sábado, dia 23. Amém? Então, para que você não se exponha, você pode também mandar por WhatsApp da igreja, nesse mesmo número, se você quer contribuir com o seu Quilo do Amor, você vai mandar para mim e eu vou passar na frente da sua casa mais ou menos esse horário, a gente se comunica e a gente abre o porta-mala, você pode colocar suas coisas lá, sem contato nenhum, nós vamos estar de máscara e nós vamos poder ajudar as pessoas que precisam, amém? Então se você tiver alguma dúvida, 996504115, o WhatsApp da igreja. A pastora já escreveu aí nos comentários, você pode revisar os comentários que você vai ter todas as informações. Amém? Queridos, graça e paz, uma semana de vitória, que Deus abençoe tremendamente a sua vida, a sua família. Eu vou fazer uma oração agora final, para que nós possamos finalizar esse vídeo. Amém? Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor, Senhor, e por tudo que o Senhor está fazendo em nós, por nós e através de nós. Senhor, glorificamos o teu nome, declaramos que tu és poderoso e que não há outro Deus além de ti, não há salvação fora de ti. Senhor, nós confiamos em ti e que o Senhor possa abençoar cada pessoa que está nos ouvindo, de repente essa pessoa que está longe de ti, que quer voltar à tua presença, que quer voltar a fazer parte de uma igreja. Pai, que o Senhor possa alcançar essa pessoa nessa hora, trazendo a tua paz. Derrama a tua paz, Senhor, sobre cada família, sobre cada um que está conectado conosco, recebendo a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Eu te abençoo, queridos filhos espirituais, eu te abençoo em nome de Jesus. Graça e paz.